Nos últimos vídeos a gente viu que o texto tem várias formas, ou seja, ele pode ser uma imagem, pode ser simplesmente oral ou pode ser escrito. Mas você sabia que além disso ainda existem vários tipos de texto? Fala galera, eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. Massa! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de texto. Nas aulas anteriores a gente viu que o texto tem formas diferentes, né? Ele pode ser o texto oral, que é o texto que a gente mais utilizou ao longo da nossa história, da história da humanidade. Pode ser um texto imagético ou ele pode ser um texto escrito, que está aí na nossa história a menos de 2% dela, embora a gente ache aí, tem essa impressão de que o texto escrito é o único tipo de texto que existe. Mas vamos lá. Gente, uma coisa. Todo texto existe por causa de uma necessidade. O ser humano nunca cria nada à toa. Seja uma necessidade simplesmente estética, de embelezar alguma coisa, quando você põe um quadro na sua casa, uma flor, alguma coisa, ela não tem uma utilidade nenhuma, mas ela tem uma utilidade estética. Ela não tem uma utilidade prática, mas é uma utilidade estética. No texto acontece a mesma coisa. Tem textos que são simplesmente estéticos, né? Eles não têm utilidade prática, mas eles têm uma utilidade estética, que é recreativa ou simplesmente você curtir aquele momento ali. E tem outros textos que são de necessidade prática mesmo, tá? Mas todos têm em comum a questão da necessidade. É a partir da necessidade que vão surgir os tipos de texto diferentes. E para cada necessidade de informar alguma coisa, você usa um tipo de texto. Nasce um tipo de texto diferente. É sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? Talvez esteja meio bagunçado aí na sua cabeça e tudo mais, nós vamos dar uma explicada aqui para você dentro de cada um deles. Mas basicamente, quando a gente está falando de tipo de texto diferente, eu estou querendo dizer sobre a forma como você faz para transmitir alguma coisa, para transmitir um texto. Por exemplo, quando você vai contar uma história, você usa um tipo de texto, um tipo de fala, um tipo de escrita diferente de quando você está tentando instruir alguém sobre alguma coisa, por exemplo, sobre como fazer um bolo, né? E que é diferente também de quando você está tentando explicar ou argumentar alguma coisa para alguém, o que é também diferente de quando você está descrevendo alguma coisa. Ou seja, de acordo com cada necessidade, a gente usa um texto diferente, o tipo de texto muda, tá? E basicamente existem 4 tipos de textos, que são esses que eu acabei de falar aqui por exemplos. E agora nós vamos ver por nomes, tá bom? Muitas vezes você não sabe o nome dos tipos textuais, mas eu tenho certeza que você utiliza ele no seu dia a dia. E agora o nosso desafio é passar eles da forma oral, da forma verbal, para a forma escrita, porque é isso que a gente precisa no nosso dia a dia, seja por causa da nossa cidadania, por causa das questões estéticas ou por causa de questões burocráticas da nossa vida, tá bom? Como a gente disse no nosso último vídeo. Massa! Existem basicamente 4 tipos de textos, espalhados por eles. Estão espalhados nas músicas, nas poesias, nos livros, nos manuais de instrução, nos rádios, na TV, nos bate-papo, nos bilhetinhos e tudo mais. O primeiro deles é o texto narrativo. Você lembra aí quando você está contando uma história, você está contando aí sobre o seu dia a dia, falando sobre o seu dia com alguém, ou sobre um filme que você assistiu, aconteceu isso, 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 isso. Então, esse é o tipo de texto que a gente chama de narrativo. Mas de onde que vem esse nome? Na verdade, é só a forma como a disciplina de português encontra de classificar os tipos de texto diferentes que a gente usa no nosso dia a dia. Na prática, você usa tudo isso. O nome foi dado depois. E aí, só esses nomezinhos que é importante você decorar para poder usar, para poder responder numa prova depois. Mas o importante é você conhecer aonde que ele se manifesta, aonde que essas coisas acontecem, tá bom? Decoreba não resolve nada na hora de uma prova ou para você simplesmente usar o português na vida. Você não usa o português por decoreba, você não decora as coisas, você precisa entender como que ele funciona, como é que ele está na sua vida. E o texto narrativo está exatamente aí, quando você está contando o bafão para alguém, uma fofoca, está contando uma história, está contando alguma coisa que aconteceu. É isso que é um texto narrativo, né? O que ele tem em comum, assim, normalmente? O que normalmente ele tem? Sempre existem ações que estão acontecendo dentro de um tempo
específico e de um espaço específico ou de espaços específicos. Sempre tem um clímax, sempre tem uma narrativa dessa história e sempre tem um desfecho. Você já reparou que você nunca conta uma história para alguém e para do nada? Eu tava lá, aí eu fui na casa da Marina e aí eu fiz tal coisa assim, assim. E acabou a história. Não, sempre tem um clímax, sempre tem alguma coisa que acontece e sempre tem um desfecho. Como é que essa história acabou? Você sempre termina contando para alguém como que essa história acabou, certo? Então sempre tem aí um enredo. Lembrando que isso pode ser através da linguagem oral, pode ser através da linguagem escrita. E se a gente pensar bem, na verdade, a imagem também participa disso, né? Você pode colocar a imagem no meio também. Afinal, por exemplo, os quadrinhos narram histórias pra gente. E nem sempre se utilizando de texto. Já parou para reparar isso? Existem vários quadrinhos que nem tem texto, mas eles estão narrando uma história. Vamos ver essa historinha em quadrinhos aí, ó. Viagem na tela. Olha só que doida essa história. Tá aí o Cebolinha andando naturalmente, como se nada tivesse acontecendo, e aí de repente ele escorrega numa casca de banana e cai no chão. Poft! Nem precisava dessa onomatopeia aqui, mas tudo bem. Apareceu aí, poft, caiu, e aí os meus coleguinhas dele lá, o Cascão e o outro que eu esqueci o nome aí, se você souber, fala aí nos comentários. Aí o Cebolinha fica chateado, começa a xingar os amigos, né? Fica irritado ali. Gente, eu podia ter caído, podia ter quebrado a perna, podia estar no hospital. Aí os dois ficam com remorso. É a única palavra escrita, o único texto escrito é esse aí, né, que demonstra a cena, né, remorso, mas nem precisava estar aí, tá? Assim como o poft, que é uma onomatopeia. Depois nós vamos ver que são esses tipos aí de palavras e tudo mais, essas classificações aí, tá? Mas nem precisava estar aí no texto, você entender a narrativa do mesmo jeito, só se tivesse só a imagem, né? E aí, de repente, o Cebolinha olha assustado para trás e vê quem é chegando? A Mônica. E aí ele olha para os coleguinhas e começa a rir. E eles ficam sentindo aqui, faz aquela cara de, nó, me ferrei, né? Por quê, gente? Quem conhece a Turma da Mônica sabe que a Mônica é o personagem mais forte, né? Que ela vive dando porrada em todo mundo. Então o Cebolinha já fica assim, se ferraram, né? Seus otários e tudo mais. Deu pra entender aí? Só com imagem existe uma narrativa, tá contando uma história aí, só utilizando a imagem, tá? Então bora lá. O segundo texto que eu queria mostrar pra vocês aí é o texto quando você quer instruir alguém sobre alguma coisa. Sabendo ou não sabendo, quando você está instruindo alguém sobre alguma coisa, você usa um tipo de texto que se chama texto injuntivo, tá? Ou seja, é aquele texto que dá ordens, que dá instruções sobre alguma coisa, tá? A gente costuma fazer isso numa receita de bolo, por exemplo. Pegue 2 xícaras de leite, misture com 3 quartos de farinha, pegue meia colher de chá e misture, e jogue no liquidificador e bate. Quer dizer, se você fizer exatamente essa receita que eu tô falando aqui, vai dar em nada. Mas, enfim, tem ovo, tem a quantidade de ovos que você tem que usar, tem o que você precisa fazer, tem o tempo que você precisa deixar no forno e tudo mais. Enfim, isso é um texto injuntivo, ou seja, ele está te dizendo o que você precisa fazer. Né? Mas tem outros lugares onde a injunção aparece, por exemplo, nos manuais de instrução. Normalmente a gente vai pelo fuçar mesmo, né? Mas nos manuais de instrução eles estão mostrando aí pra gente como fazer as coisas, como usar um celular, quando você não consegue resolver pelo fuçar, você acaba indo lá. Tem um site interessante na internet que eu acho maravilhosa a ideia dele, que é o WikiHow, ou seja, ele te ensina, te instrui sobre como fazer um monte de coisas. Tem coisas diversas, assim, desde coisas religiosas até como usar um programa de computador, coisas do tipo, como me tornar um muçulmano. Aí você tá lá no WikiHow, como é que funciona. É engraçado o negócio. Mas é interessante, porque ele é um site caracterizado por essa linguagem injuntiva, ou seja, uma linguagem que te explica como fazer alguma coisa, que te dá ordens sobre como fazer as coisas, ou te instrui. Ou quando você está lá no YouTube, né? Você está lá procurando como fazer tal coisa assim, assim. Aí você encontra um vídeo te instruindo. É isso. Isso é linguagem injuntiva. Você já usou isso com os outros e já se utilizou desse texto, já ouviu esses textos para você poder resolver alguma situação do seu dia a dia, né? Ou naquelas placas óbvias que existem nos espaços públicos, né? Não pise na grama, não fume aqui, dê descarga. Ao utilizar o vaso, dê descarga. Não jogue papel no vaso, não desperdice água. Se beber, não dirija. Tá vendo como é que o texto injuntivo tá aí na nossa vida o tempo inteiro e você lê ele o tempo inteiro e participa dele? Você só não sabia talvez o nome, mas o texto injuntivo tá aí, presente. Massa?
Enfim, quando você quer dar aquela instrução, ou quando a vovó te liga lá, fala, como é que eu ligo um computador? Aí você, oi vó, primeiro você pega o fio, enfia na tomada. Isso, ele funciona melhor quando quando ele está aí conectado na tomada. Isso, agora vai lá naquele botão redondinho lá, isso, que tem um pauzinho no meio, isso, ele não é um círculo completo, aí, aperta ele. Isso, aí depois que ligou o computador, você tá lá, tá, e aí, o que você quer? Eu quero entrar no YouTube. Você vai lá no programa tal, isso, clica aí, ó, tá escrito Google Chrome, isso, ó, aí você clica nele aí, Google Chrome, paga nós. Isso, aí depois que você clica, você escreve aí, YouTube, isso, e aí depois é isso aí. Isso, agora pode pôr o nome que você quiser aí. Tá, beijo, vó, vai com Deus. Enfim, quando você está fazendo esse tipo de coisa, você está usando um texto injuntivo, ou seja, um texto onde você instrui ou dá ordem sobre como fazer as coisas. Massa? Gente, tem mais 2 tipos textuais, mas o nosso tempo está estourando aqui, né? Então, queria que você acompanhasse o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre as 2 outras formas de texto. Tipos de texto que existem. Massa? Hoje a gente viu sobre o texto narrativo e sobre o texto injuntivo, tá bom? E eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. Eu estou fazendo todo o possível para que você entenda que esses tipos de textos estão presentes na sua vida e que você usa eles e que você produz ele o tempo inteiro, seja por meio da narrativa, seja por meio de forma oral e seja por meio de forma escrita, tá bom? Não esquece de curtir, de compartilhar com os manos, com os minas, com as manas, com todo mundo, Enfim, o gênero tá... Enfim, gente, manda aí pra todo mundo, compartilha, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai responder você, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!